senhoras, senhores, mais uma vez aqui estamos nós nesse domingo para falar de coisas terríveis. Terríveis porque depois que o ministro do STF falou que nós estamos vivendo um semipresidencialismo, nada mais se justifica, nada mais vem ao caso. O cara definiu uma forma de governo do Brasil, com poder moderador atribuído ao STF, que realmente é uma coisa fantástica. Mas, como toda semana, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos ver se nós conseguimos furar essa pedra. Bom, nós temos aqui, eu tenho aqui um texto que um amigo meu me mandou, eu sempre tenho um amigo prestativo. Ele diz aqui: Guedão, não adianta querer consertar por baixo. Toda e qualquer estrutura ou se começa pela cúpula ou jamais se consertará embaixo. Nosso processo de corrupção começa por cima, quando se vê um senador ter 65 assessores. Os cartórios cobram muito para atender taxas impostas em lei para o clube dos magistrados e assim por diante. Os vereadores de Campo Grande acabam de aumentar o PTU brutalmente e ninguém pode reclamar. Um país em que os poderes do Estado consomem 38% do PIB é por si só uma imoralidade administrativa. Enquanto não construímos uma nação de fato, em que o cidadão possa deixar o que espera do poder público e limitamos os poderes do Estado, seremos apenas uma fonte a alimentar a ganância e a corrupção do Estado. Achei excelente esse texto desse meu amigo Jucá. E é uma realidade. Nós estamos vivendo para manter um absurdo. Absurdo esse, que alguém mais adiante, hoje eu estou inspirado, disse o seguinte: safadeza é comparar a pensão de um deputado com de uma viúva. Safadeza é um cidadão ter que contribuir ao longo de 35 anos para ter direito a receber pensão, enquanto os deputados necessitam somente de 1 ou 2 mandatos, conforme o caso. E alguns membros do governo, para terem o direito de cobrar a pensão máxima, precisam unicamente do juramento de posse. Safadeza é que os deputados sejam os únicos trabalhadores desse país que têm isenção de 1/3 sobre imposto, de 1/3 de imposto de renda, né, isenção de seu salário. Safadeza é colocar na administração pública milhares de assessores com salários almejados pelos mais qualificados técnicos, sem se falar nos professores, tão mal pagos. Safadeza é a enorme quantidade de dinheiro destinado a apoiar os partidos, situação aprovada pelos mesmos políticos que vivem deles. O cara se autofinancia com dinheiro público, para ser eleito, para ganhar o dinheiro público e não fazer nada pelo público. É uma chave fantástica. Também safadeza é o valor que a nação gasta com essa tropa de políticos, com alimentação, veículos oficiais, motoristas, viagens, sempre primeira classe, cartões de crédito, etc. Safadeza, essa mesma equipe tem direito a quase 5 meses de férias ao ano, trabalhando 3 dias por semana só. Quando trabalham, porque vão lá para ficar tomando café, batendo papo, nem se sentam para ouvir os discursos, né? 48 dias de Natal, 17 na Semana Santa e mais os recessos. E uns 82 dias no verão. Safadeza, essa corte, quando acaba o mandato, manter 80% do salário por mais de 18 meses. É ex-ministro, ex-secretário de Estado e outros de altos cargos de política ser os únicos cidadãos desse país que podem legalmente acumular 2 vencimentos do Estado público. E safadeza é se permitir que use os meios de comunicação social para mentir à sociedade sobre seus feitos e continuar assaltando o bolso dos contribuintes. Bom, e aí vi aqui um camarada, Gutman Show de Mendonça, ele disse o seguinte: quem viver verá. O ano de 22 será o ano da inconsequência. Todas as forças políticas tidas como oposição ao governo central firmarão um pacto para destruir Bolsonaro, mesmo para que tanto resulte em destruir o Brasil, claro. Esse pessoal, essa mistura de oposicionista com refinados ladrões, engendrarão as fórmulas mais mirabolantes, mais impossíveis para reconquistar o poder. Eles adoram roubar.
A eleição de Jair Messias Bolsonaro foi um acidente grave na política nacional. Em tempo algum imaginaram que um deputado federal, saído lá das grotas, totalmente desconhecido da grande massa, viesse a se eleger para o cargo mais importante da República, batendo todas as lideranças que surgiram à sua frente. Não encontram um nó capaz de confrontar o mito que surgia, nem mesmo o quase assassinato que perpetrou-se contra ele o arrefeceu de sua determinação ganhar a eleição para impedir que roubem a nação. Essa tenha sido a trilha perseguida por Jair Messias Bolsonaro. A impressão que se tem é de que as chamadas forças políticas nacionais contrárias ao desenvolvimento nacional se uniram numa terrível cruzada, com apoio da justiça e da imprensa velha e insolente, para destruir o mito. Vai ser uma guerra inesquecível e vai vencer quem o povo quer. Ele está preparado para uma batalha que pode resultar em tragédia. O uso de impressionante volume de recursos públicos por grandes estados como São Paulo e Rio de Janeiro, espalhando para outros até o pequenino e pobre Espírito Santo para combater Bolsonaro de forma impiedosa, como nunca se viu, simplesmente porque ele é uma ameaça aos ladrões da pátria. Desde que o Brasil foi descoberto, que seus cofres públicos são pilhados por audazes ladrões. As obras públicas necessárias não saem porque os recursos são desviados. Há uma ânsia para roubar desmedidamente que não temos classe dirigente igual no mundo, com uma volúpia de ladroagem. Temos que formar um pacto de honra, mudar essa gente, escolhendo quem nunca foi eleito para mudar a política nacional. Não serão escolhidos homens próprios na sua totalidade, de uma só vez, mas a mudança será importante desta classe dirigente corrupta que aí está. O J.R. Guzzo, editor da revista Oeste, disse o seguinte: o Brasil está sem governo. O governo não consegue sequer baixar uma portaria lembrando que o cidadão tem o direito legal de não ser demitido do emprego caso se recuse a tomar vacina. O problema é que no Brasil de hoje não existe governo nenhum no alto da árvore. Quem tem a obrigação legal, política e moral de governar não está governando, ou muito pior. Ainda, um dos três poderes está impedindo ativamente os outros dois de governarem, com a ilusão de que governa tudo, no fim das contas. Foi esse que acabou de falar que é o poder moderador. Acaba sem governar nada, pois o que governa é apenas a desordem instaurada. Não há mais uma Constituição em vigor. Ela é desrespeitada caso após caso pelo Supremo Tribunal Federal. Não há segurança jurídica, pois cidadãos e empresas não sabem simplesmente se a lei de hoje é a mesma de ontem, e se vai estar valendo amanhã, e que depende de uma interpretação totalmente absurda conforme determinados interesses. Bom, ninguém sabe também se quando o Congresso aprova algum projeto é a ganha ou é a brinca. Juízes, procuradores e outros barões da justiça que dão a si próprio salário de 80 mil por mês ou mais, paralisam quando bem entende a administração pública. Essa semana houve um absurdo de um juiz, que eu não sei nem quem foi. Esse camarada deu uma decisão dizendo que o curso da ESAO, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, tem o mesmo valor quantitativo de gratificação correspondente a cursos do que a Escola de Comando de Estado-Maior do Exército. A ESAO é um curso de doutorado, é um curso de 1 ano, é um curso que é obrigatório fazer os oficiais, não há concurso para ingressar. O Estado-Maior não, é um concurso que tem 1000 candidatos para 50 vagas, 60 vagas, e que te dá acesso ao generalato. É um curso de 3 anos, né? Tem um curso preparatório e mais 2 na escola. Então, não há como comparar alhos e bugalhos. Esse cidadão juiz disse, não, é tudo a mesma coisa. É mais ou menos como um veterinário achar que pode dar instruções de como plantar batatas para um agricultor, do qual ele não entende absolutamente nada, mas não tem nenhum pudor, vergonha de se meter e dar uma piruada, uma decisão carimbada. O que é pior? Eu fico imaginando se as Forças Armadas vão aceitar mais este absurdo da nossa justiça no meio militar. Se esse país fosse sério, os problemas militares seriam julgados pelo Superior Tribunal Militar. A justiça militar ela é tão perfeita, que os civis deviam aprender alguma coisa conosco. Todas as decisões judiciais, todas as ações, tudo é feito na forma de colegiado, desde a mais simples instância. Conselho Permanente, Conselho Especial de Justiça, sempre um colegiado, 3, 5, 7, não importa, sempre não há decisão monocrática.
E isso te dá uma segurança jurídica imensa, que todos serão ouvidos e todas as opiniões serão consideradas e tudo será no seu devido lugar. Não adianta ter um malfeitor ou dois no meio, porque serão sempre, a maioria sempre vence. Essa é a justiça militar. Essa é que tinha que opinar sobre as coisas que dizem respeito à classe, porque senão vira o caos. Qual é o preparo de um juiz que nunca serviu o exército, que nunca serviu a marinha ou a força aérea, sabe de vida militar? Sabe os componentes de uma vida que o cara diz quando chega lá, eu vou morrer pela pátria. Qual é a profissão que faz isso? Será que ele, juiz, vai morrer pela pátria? Será que alguma outra profissão se coloca nessa posição? Talvez o policial? E ficamos nós nessa estupidez jurídica, sendo como se fosse uma praga envolvendo o caminhar da nação. Sob todos os pontos de vista. Sob todos os pontos de vista. Insegurança jurídica hoje é a palavra que mais se ouve no processo. Infelizmente. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Continuando, vamos ver. Decisões econômicas cruciais não podem ser tomadas. A lei diz que não pode haver presos políticos no Brasil. Há presos políticos no Brasil, claro. A própria justiça está criando um processo em que crítica virou denúncia, que crítica virou crime. Não se admite mais uma ditadura. Foi instalada uma ditadura aqui, o que é pior, o poder não faz nada contra isso. Não estão reagindo contra essa tomada do poder pela ditadura. Todo mundo falava da ditadura militar, não chega nem... O Alexandre Garcia falou sobre isso ontem. Caramba, fui jornalista a partir de ele falando, de primeiro ano de 71. Nunca sofri censuras como estou sofrendo agora. Tem oficiais do exército, generais, coronéis, tem pessoas falando coisas que estão sendo publicamente punidos com caso invadido, a laptop tomada, porque emitiu uma opinião. Ou falou alguma coisa que se julgou agressividade antidemocrática. Antidemocrático, na realidade, é o que está acontecendo agora. E ninguém diz nada e ninguém faz nada. E quando eu digo ninguém faz nada e ninguém diz nada, é o governo. Bom, não há mais, estou falando aqui do nosso jornalista, não há mais independência de poderes. O Congresso Executivo nunca sabe, nunca mesmo, se as suas decisões vão valer ou não. Se isso não é desordem, então o que é? O Bolsonaro faz um decreto, o cara diz, não, isso aqui não, corta isso, tira isso, eu deixo isso, não posso isso, e acabou. Como é que se governa um país desse jeito? Eu já falei 300 mil vezes aqui, ninguém quer ouvir. Temos que fazer uma Assembleia Nacional Constituinte e mudar imediatamente essa Constituição para estabelecer novas regras do jogo, porque essas não servem, estão totalmente carcomidas. Mas ninguém quer tomar uma decisão. Agora, com o apoio político que Bolsonaro tem de milhões e milhões e milhões de brasileiros, vai ao povo, pede assembleia, dá uma força, faz propaganda, faz política, vamos colocar isso na pauta e vamos resolver isso já. Não adianta ser Bolsonaro reeleito e continuar o caos do mesmo jeito que está. Claro que ele é a melhor opção, mas tem que ser a melhor opção mesmo. A melhor opção mesmo é com um país novo na mão. E não esse caos que ele não pode fazer um simples decreto dizendo que não pode demitir quem não toma, a justiça disse não pode sim e acabou. Não é possível. Bom, muito bem. Vamos lá. A cada 5 minutos, vamos lá, aqui. O presidente Jair Bolsonaro quis nomear, como é seu direito legal, um diretor para a Polícia Federal. O STF proibiu. Mandou nomear outro e foi obedecido, não dá para entender. A cada 5 minutos, o mesmo presidente recebe de algum de 10 ministros do Supremo um prazo de 5 dias,
ou coisa que o valha para explicar por que fez isso ou aquilo. Uma entidade pública legalmente vinculada ao governo federal, a Fundação Palmares, está proibida de demitir qualquer funcionário por qualquer motivo que seja, um caso provavelmente único no mundo. O governo não consegue levar uma linha de transmissão de energia elétrica para um estado inteiro de Roraima porque meia dúzia de índios e o Ministério Público não deixam. Não consegue, da mesma forma, construir uma ferrovia estratégica para o interesse público porque o seu traçado passa em menos de 0,1% de uma floresta nacional. Nem executar o seu projeto de escola sem partido para limpar um pouco os currículos escolares de sua carga política e ideológica de esquerda. A administração federal está infestada por milhares de nomeações políticas feitas nos governos de Lula e Dilma. Os beneficiados não se subordinam aos seus superiores hierárquicos, mas sim à orientação do PT e de seus partidos auxiliares. O governo foi proibido de bloquear verbas de Goiás retidas por falta de pagamento das dívidas estaduais. A mesma coisa aconteceu com a Bahia. Durante o Covid, especialmente, o Supremo deitou e rolou em cima da presidência. E a começar pela mais extraordinária decisão de todas, a que criou 6.000 repúblicas dentro do país, ao dar às autoridades locais independência quase absoluta para cuidar da epidemia. Por causa disso, até hoje, 2 anos letivos depois, há prefeitos que mantêm fechadas as escolas municipais. Não há nada que o STF tenha deixado de fazer para combater o governo. Bolsonaro foi intipado a explicar em tantos dias o decreto que facilitava o porte de armas, o corte de 30% nas verbas das universidades federais e o programa verde-amarelo. Exigiram da mesma forma que ele explicasse declarações que fez a respeito do pai do advogado Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, e destaque no atual palanque da oposição sobre a ex-presidente Dilma Rousseff e sobre o jornalista americano Glenn Greenwald. Bolsonaro foi proibido de extinguir os conselhos federais de dinossauros burocráticos que prosperam sem controle de ninguém em Brasília. A medida que transferiu a demarcação de terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura, um passo mínimo para enfrentar as fraudes na área, foi suspensa. Também foi cancelada a decisão de dispensar as empresas de obrigação de publicarem seus balanços em veículos de grande circulação. Foi anulada também a extinção do seguro obrigatório para carros, o infame DPVAT. Enfim, são 3 anos inteiros de filosofia que, se é coisa do governo, então sou contra. Especialmente quando a coisa do governo é mexer em interesses materiais dos amigos do STF. Ao todo, segundo uma lista que circulou no Palácio do Planalto, os ministros tomaram de 2019 para cá 123 decisões diretamente contra o governo. Dá quase uma por semana. Faz algum sentido um negócio desse? Como é que se governa um país desse jeito? Com o Congresso, o desastre é o mesmo. Até outro dia, numa aberração que jamais será explicada, a Câmara de Deputados do Brasil era a única casa parlamentar do planeta a aceitar que um dos seus membros, em pleno exercício do mandato, estivesse na prisão. Ficou preso 9 meses, aliás, por decisão pessoal de um ministro do STF. Foi um momento realmente extraordinário. O deputado não foi cassado em nenhum momento pelo plenário da Câmara. Recebeu todos os seus salários e vantagens. Seu suplente não assumiu. Com mandato válido, poderia perfeitamente ter votado, mas não podia comparecer às sessões porque estava na cadeia. E não foi permitido também que ele votasse um esquema de Roma e xadrez, ou de telo tornozeleira. Durante toda a sua prisão, os 513 deputados federais da República aceitaram como coelhos assustados o ministro Alexandre de Moraes, mandando chover e fazer sol. Se tivesse decidido que o deputado Daniel Silveira ficaria preso pelo resto da vida, ninguém iria fazer nada. Que autoridade pode ter um congresso desse? O trabalho do STF não é mais explicar a Constituição, mas decidir como o país tem que se comportar, da publicação de anúncios de sociedades anônimas até a venda de seguros de carro, em nome do superior bem de todos. Isso quando não estão ocupados em decidir o que é a verdade, enfiar gente na cadeia por fake news e atos contra o seu estilo de democracia. O grande problema para o Brasil nessa saída é que o STF não deixa o governo e o Congresso governarem, mas também não consegue ele próprio governar. O que quer que seja, cria baderna jurídica, política e administrativa na sociedade. E fica flutuando acima dela, impotente para gerir problemas da vida real e sem responsabilidade pelas ruínas que cria. Os ministros têm uma capacidade praticamente ilimitada para fazer o mal, mas quase nenhum repertório para fazer o bem. O resultado é isso que se vê por aí.
Muito bem. Cada vez mais, os ministros se comportam, quase sem exceções, como o chefe que grita nas reuniões e acha que está impondo respeito, quando está apenas demonstrando falta de controle sobre si mesmo. Na realidade, governar não é isso. Bom, e cabe então uma pergunta simples, básica e elementar. E aí, quanto tempo vamos ter que aguentar isso? Quando a casa será colocada em ordem, por quem e como? Continuo afirmando, há várias maneiras de se fazer isso, São Bartolomeu que o diga. No entanto, mas eu acredito que a solução está numa nova Constituinte, uma nova Assembleia Nacional Constituinte, uma nova Constituição. E com os membros escolhidos a dedo, não manter os que fizeram essa coisa horrível que está circulando por aí, essa Carta Magna. Bom, eu poderia falar aqui do problema da malha ferroviária, poderia falar aqui dos trabalhos que está sendo feito aos trancos e barrancos, por conta de uma disposição de Tarcísio, de uma excepcional capacidade gerencial de aproveitar os poucos recursos disponíveis para investir na estrutura básica do país, na estrutura de custo Brasil, e conseguir manter o campo funcionando, a comida chegando na mesa, evidentemente a um custo de preço alto, a um custo de falta de fertilizantes, a um custo de falta de estoque, a um custo de auxílios emergenciais, ao custo de uma série de intromissões em nível de interferência na vida administrativa, política e social do país. Esse é o que nós estamos sofrendo hoje em dia. Eu li esses textos aqui que estão publicados, não são fake news, não são historinhas, tem os autores, eu acho que eles abordaram muito bem esse tema, é o que eu penso, e acho que nós temos que continuar patriotas e continuar confiantes e conceder a permanência aí de uma equipe de conservadores à frente do governo. Mas é terrível se constatar o nível de corrupção e o nível de penetração que os comunistas fizeram nesse país. Eu, particularmente, eu considero que há uma guerra, efetivamente, uma guerra irregular. E parece que nossos chefes, comandantes e governadores e governantes não estão enxergando isso. Estão achando que pode manobrar no meio do tiroteio. Não funciona bem assim. Se não houver se não houver uma reação de alguma forma, isso aí não vai ter fim nunca. O comunista, ele não vai abrir mão da sua capacidade de espoliar a nação. Nós vivemos 8 anos numa coisa chamada cleptocracia. Cleptocracia é aquele Estado, regime de governo que os governantes roubam tudo que podem roubar. E foi o que aconteceu nesse país. É por que está havendo ainda dinheiro para se fazer obras? Porque o BNDES parou de ser assaltado, de ser desviado o recurso. Quem pagou o tal do Lula emprestou dinheiro para tudo que era país de esquerda, comunista, dinheiro nosso, verde e amarelo, para os comunistas. Qual desses comunistas pagaram? Venezuela pagou? Cuba pagou? Nigéria pagou? Quem pagou? Ninguém pagou. O governo está arcando, então, frente ao BNDES, tirando o dinheiro verde e amarelo, para dar para o BNDES verde e amarelo, do dinheiro vermelho que não foi pago e ficou por isso mesmo. Sem falar no absurdo daquela refinaria que ele deu para a Bolívia de presente. O cara entrou armado lá dentro, agora é minha. Lula falou, é isso mesmo, é sua mesmo. É esse o país que nós estamos vivendo hoje. E ninguém diz nada e ninguém faz nada. Às vezes é desesperante, mas como a esperança é a única que morre, vamos fazer todo o possível para que ela sobreviva. A esperança, pelo menos a esperança. E vamos ver se conseguimos dias melhores, porque a receita está na nossa mão, está faltando só fazer os ingredientes, fazer esse bolo funcionar. Para fazer esse bolo funcionar, vamos tirar tudo que não presta do bolo. Tudo que não presta no bolo tem que, de uma forma ou de outra, ser expelido, senão o bolo vai estolar. Senhoras e senhores, vamos nos despedindo. Muito obrigado.
E eu espero que nós tenhamos boas notícias essa semana, se Deus quiser. Muito obrigado, até breve. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e a ti